Olá, bom dia, seja bem-vindo, estudante do terceiro ano, a essa aula de língua portuguesa. Quero dar as boas-vindas também aos professores, aos pais responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Joelson e não estou sozinho para essa aula de língua portuguesa. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, sou a professora Genoveva. Estamos aqui para juntos transmitir aí para vocês uma aula que foi preparada, elaborada com muito carinho, viu? Então fiquem ligadinhos, já preparem aí o seu material, se preparem para o registro também, tá bom? E uma ótima aula a todos nós. Observamos aí na tela o título. Conectando Saberes. Com os professores Joelson e Genoveva. E a habilidade do currículo paulista para essa aula é a seguinte. EF02, LP 16A. Ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana. Bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros. Considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, os estudantes já estão organizados para acompanhar essa aula e fazerem seus registros? Eu acredito que sim, professora Genô, porque eu tenho falado no início de cada aula sobre os materiais, sobre a possibilidade de tirar um print da tela e, inclusive, de assistir depois também essa aula no repositório dentro do aplicativo, se preciso for. Muito bom. Tenho certeza que eles já estão aí preparadinhos para acompanhar a aula. Vamos então seguir. Temos aqui na próxima tela da nossa aula com o título Conectando Saberes, a pergunta: o que vamos aprender? E nesta aula, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar dois textos que você já conhece, a carta e o bilhete. São textos diferentes, não é? Mas será que eles têm algumas semelhanças? Professora Genô, eu escolhi para essa tela já duas imagens que estão aí que vão dar alguma pista sobre as diferenças do bilhete e da carta. Você já vá pensando. Observando essas imagens, nós já podemos ver que a carta é um pouco maior que o bilhete, não é? Pois é, tem mais espaço aí nessa folha para a escrita de uma carta. Isso mesmo. O bilhete é mais curtinho. Então já temos aí algumas dicas, nós já até exploramos as imagens e conseguimos fazer aí uma primeira reflexão sobre cartas. Progenou, eu vi que está aparecendo ali no chat, muitos professores apontando que os estudantes escreveram cartas. Eu recebi um monte de cartas e eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês e manifestar o quanto a gente fica feliz. Fiquei felicíssimo. A Cristina de Serra Negra e muitas outras escolas também, muitos outros professores mandaram foto e é bastante gente para a gente enumerar, mas a gente fica muito feliz com esse trabalho, com essa continuidade do trabalho com as cartas, que é um texto tão interessante. Sim, olha só, o professor Gelson falou ali um pouco, já quis até ficar com a voz embargada, meio emocionada, mas é muito gostoso receber esse carinho de vocês, viu? Olha, professor, a professora Isaura, ela colocou que a carta, ela tem mais detalhes, já o bilhete é mais curto. Talvez por isso ali na imagem, não é, na ilustração, nós vemos um espaço maior para registro na carta. Pois é. Nós vamos continuar essas reflexões e antes de nos aprofundarmos nessa diferenciação da carta e do bilhete, muitas ideias virão à tona, eu tenho certeza. Nós vamos fazer a leitura de alguns bilhetes, Progenô, com os estudantes. Muito Vamos bom. lá? Vamos lá. Para a leitura, então, na próxima tela, vejam só. Nós já fizemos leituras de bilhete em uma aula anterior, já há algumas semanas, professora Genô. Eu vou recordar isso para os estudantes, porque os professores do CMSP, alguns do ano que eles conheceram o ano passado, escreveram alguns bilhetes. E eu preparei uma aula chamada assim, Bilhetes para vocês. E tinha um bilhete seu. Sério? É, você escreveu um bilhete para essa aula para os estudantes do terceiro ano.
Então, excelente. os estudantes já leram alguns bilhetes ainda este ano e agora a gente vai ler mais alguns. Voltamos para a tela agora. Vamos relembrar como são os bilhetes? Progenô, você lê para nós? Sim. Camila, não esqueça de passear com o Salsicha às 17 horas. Beijos da mamãe. Ah, o primeiro bilhetinho, o primeiro bilhete. Olhando para a estrutura desse bilhete, vocês que estudaram cartas aí no decorrer de algumas aulas, você já vá pensando numa diferenciação. Mas o que podemos falar desse texto que está na tela, do bilhete, em relação aí à sua estrutura? Ele já se inicia com o nome do destinatário, daquela pessoa para quem ela foi escrita. Isso mesmo, nesse caso a Camila, não é? A Camila. E quem que está enviando esse bilhete? Nós podemos ver lá no final, na despedida, quando ela coloca beijos da mamãe. Então é a mamãe da Camila que está escrevendo esse bilhete. Beijos da mamãe. Foi a mamãe que escreveu. E esse bilhete era um lembrete, ou seja, ele foi escrito para que a Camila não esquecesse de algo. E o que era isso? Ela precisaria passear com o Salsicha às 17 horas. A gente consegue até imaginar o que era o Salsicha. Vocês imaginam o que era o Salsicha, professora Genô? Eu imagino sim, que era um cachorro. A gente pode, então, imaginar que é um cachorro. Eu também imaginei isso. Era um bilhete, era um lembrete da mamãe para a Camila. Isso. Temos mais um bilhete para fazermos a leitura. Vamos então? Vamos lá. Para o seguinte. Olha, a professora Isaura falou, a professora Isaura disse que justamente passear com o Salsicha era para passear com o seu pet, seu cãozinho aí. Isso mesmo. Isso. Agora vamos para o próximo. Olha só. Próxima tela, próximo texto. Olívia. Hoje, sua aula de futebol será às 18 horas. Já separei suas chuteiras. Te amo, Tata. Olha só quem recebeu esse bilhete, para quem esse bilhete foi escrito. O destinatário era a Olívia. O bilhete foi escrito para Olívia. E quem escreveu o bilhete? Foi a Tata. Ela assinou lá no finalzinho do bilhete, olha só. Vamos marcar lá no finalzinho? Tata. Vamos marcar. A Tata. Foi a remetente. E o destinatário está aqui. Isso. A Olívia. A gente percebe no corpo do texto do bilhete, vejam, a mensagem, ela caberia naquela imagem inicial, hein? Sim. É um assunto bem enxutinho, não é bem sequinho. Uhum. Ele é bem direto. A gente tem aqui uma espécie de despedida, que a gente poderia chamar de despedida, né? Ela encerra o bilhete dizendo, te amo. Quem será que era a Tata para a Olívia? A professora colocou ali que era a irmã dela. Podemos entender que é a irmã. Isso. E é um lembrete o bilhete também, não é? Então Sim. É para lembrar a Olívia de algo. Para lembrar do quê? De que ela hoje terá aula de futebol. Às 18 horas. Então, para não esquecer a aula de futebol, parece. Isso. Olha só, e tem um aviso ali também. E a Tata, ela já fez uma coisa assim muito especial. Ela já separou as chuteiras para que a Olívia pudesse usar aí na aula de futebol. Já separei suas chuteiras. Vejam Muito só. bem. A Olívia, certamente, lendo esse bilhetinho, não iria esquecer dessa aula de futebol. E, inclusive, as chuteiras já estavam separadas pela Tata. Isso mesmo. Que segundo os professores ali, estão falando que é a irmã mais velha. Possivelmente. Isso. Nós conseguimos recordar dos bilhetes que já estiveram presentes em uma outra aula também. Tivemos a leitura desses 2 bilhetes bem curtinhos, como vocês apontaram no chat. Os professores repassaram aqui que os estudantes notaram, Progenô, que os bilhetes são curtinhos. E objetivos. E objetivos. São diretos. Isso. Agora a gente vai retomar algumas ideias que a gente já teve e já desenvolveu, já observou aqui
e conversou bastante, leu em textos sobre as cartas. Nós vamos retomar essas ideias sobre as cartas e faremos uma comparação. A gente vai ver algumas coisas que têm de semelhantes, algumas coisas também que são diferentes. Sim. A gente vai pensar nesses dois gêneros textuais. Vamos lá então para a próxima tela? Vamos lá. Opa, mas é com o marca-texto que eu vou fazer isso, professora Genô, na tela, senão os estudantes não leem. Isso, O marca-texto. vamos lá então. Compare a estrutura do bilhete com a estrutura da carta e complete o mapa circular duplo. Nos círculos do centro, escreva o que eles têm em comum. E nos círculos das laterais, registre as características específicas de cada texto. Então Muito vamos bom. comparar esse texto. Estamos Sim. afirmando isso desde o início da aula e chegou o momento de fazer isso. Através do mapa circular duplo, não é? Como é que é isso, Progenô? É um mapa circular duplo. A gente vai ter ideias e eu vou registrar com bastante cuidado e a gente vai pensando nas ideias. Eu já vou adiantando que as ideias que a gente colocar, elas têm variações, não é? Sim. Tem muitas interpretações. Então a gente vai organizando essas informações e o mais importante no preenchimento desse mapa de ideias duplo é a nossa reflexão durante o preenchimento. Então, refletir é tão importante ou mais importante do que preenchê-lo, praticamente. Vamos lá, então, para o mapa? Vamos lá. Temos aí na próxima tela, mapa circular duplo. Vamos ver o que vai entrar no nosso mapa. Atenção. Carta. É um dos gêneros que estamos trabalhando. Pois é. O que nós podemos escrever sobre a carta? Pensem aí, sobre a carta. Então, agora é algo que é específico da carta, não do bilhete. Em relação ao bilhete, nós podemos dizer que a carta é o quê? Ela é mais longa, não é, Progenô? Isso. Então, eu vou escrever que ela é mais longa. Sim. Esses professores já haviam apontado que o bilhete é mais curtinho, mais objetivo. E a carta já é um texto mais elaborado, mais estruturado, mais longo. Também. Mais longa. Então, tenho essa ideia de que ela é mais longa. Isso. Ainda sobre as cartas. O que é que eu posso destacar aí, chamar a atenção? Os professores apontaram ali que tem remetente, que tem destinatário. Isso mesmo. Que tem saudação. E tudo isso faz parte de uma estrutura. Tem uma estrutura. Não tem, Progenô? Tem uma estrutura. Mas eu posso pensar que o bilhete também tem uma estrutura. É verdade. Mas a estrutura da carta, ela é mais complexa. Sim, é diferenciada da do bilhete. Ela tem mais elementos. Ela tem saudação inicial, tem o corpo do texto, tem a despedida. Ela se inicia com local e data. Sim, os professores estão apontando. Local e data, ela é mais longa. Isso, então eu vou escrever assim, estrutura. Tá ok, já engloba todos esses elementos aí que foram citados, não é? Exatamente, estrutura. Como disse a Proregina, são diversos assuntos. Estrutura. É uma estrutura organizada. Local, data, saudação, corpo do texto. Temos mais alguma coisa que podemos pensar para diferenciar as cartas dos bilhetes? Bom, a Pro Solange, ela está falando que a carta tem o texto mais longo, a data, saudações, mensagem e despedida. Ela colocou ali praticamente a estrutura da carta, não é? A Pro Nildilene disse que as cartas são enviadas pelos correios. Podem ser enviadas pelos correios também. Agora, eu acho que eu não poderia deixar de lembrar que em relação aos bilhetes, as cartas têm uma estrutura mais formal, têm uma natureza mais formal. Sim, eles já haviam colocado que os bilhetes são mais informais. Então, com relação a isso, as cartas são mais formais.
Então eu vou colocar aqui que uma carta também pode ser formal e pode ser considerado inclusive um documento, Progenor. É verdade, não é? Como a carta de Pero Vaz de Caminha? Como essa carta, sim, como a carta de Pero Vaz de Caminha. Muito bom. Então a Pro colocou ali, olha, a Pro Ivani, linguagem mais formal. Isso. Temos aqui, em relação ao bilhete, nós apontamos isso sobre as cartas. E agora vamos pensar nos bilhetes. Vamos lá, então. Bilhetes. Vamos lá. Já que a primeira coisa que a gente apontou era que a carta é mais longa, então acho que podemos escrever inicialmente que o bilhete é mais curto. Sim, podemos. Então vou escrever aqui, mais curto. Estão colocando ali, olha, ele é breve, né? É mais curto, é breve, uma mensagem curtinha. Isso mesmo. Ainda sobre os bilhetes. Se as cartas são escritas com uma linguagem mais formal, o bilhete geralmente é uma linguagem... Mais informal, podemos pensar assim também? Isso. Então vamos escrever aqui informal? Sim, vamos escrever. Informal. Para o Nildilene está apontando justamente esse fato. Isso. Informal. Além de serem mais curtos, de conterem aí um conteúdo escrito de uma maneira mais informal, o que nós podemos afirmar ainda sobre os bilhetes? Que podem ser um convite, um recado, um agradecimento. Sim. Eles são diretos, não é, Progenor? Sim, nós vimos aí bem no início da aula, ao lermos os bilhetes, os professores estavam comentando mesmo, é uma mensagem curta e objetiva. Então, às vezes, para transmitir um pequeno recado ou fazer um convite. Então, eu vou escrever assim, convite. Um pedido também, a professora Elizabeth comentou ali. Pedido. Um comunicado, um aviso. Isso mesmo. Comunicado, aviso. Vou colocar aqui aviso. Mas aqui caberiam outras ideias. E caberiam outras ideias, na verdade, em cada um dos retângulos que estamos vendo na tela. É verdade. A Pro Isaura, ela colocou ali também um lembrete. Um lembrete, como a gente viu. Os bilhetes são uma forma de deixar ali um lembrete para alguém, como já vimos aqui na aula. E agora que pensamos nas cartas, pensamos nos bilhetes, vamos pensar naquilo que as cartas e os bilhetes têm em comum. Vamos lá. Quero dizer, cartas e bilhetes têm em comum. A gente encontra essa característica nos dois textos. Sim. Acho que podemos começar dizendo que são textos do cotidiano, do dia a dia das pessoas. A gente tem uma linguagem que pode ser um pouco mais formal, o outro a gente pode ter uma linguagem mais informal, quero dizer. Eu não tenho um compromisso tão grande com a maneira com que eu vou escrever, não é? Com as normas que são um padrão de língua escrita mesmo. Sim. Isso. Então vamos colocar cotidiano aqui, que é do dia a dia. Vamos sim. A Pro Juliana também, ela está comentando que tanto a carta quanto o bilhete possuem destinatário, remetente, também tem uma despedida e uma data. Então, destinatário e remetente. Podemos garantir que isso... Destinatário... Opa! E remetente. Esses dois certamente estão tanto nos bilhetes quanto nas cartas. Remetente. E podemos pensar em mais algo que cartas e bilhetes têm em comum? Vamos lá, olha. A Pro Adélia ali fazendo um elogio ao professor Joelson. Ah, que bom! Eles estão compreendendo muito bem as explicações, Pro. Vamos pensar o que eles têm em comum. A Pro Nildilene, mais uma vez, está falando sobre a função comunicativa, professor. Comunicam. Então vamos escrever assim? Comunicam. Ok. Eles têm essa função comunicativa de transmitir uma mensagem, não é? Ou comunicação seria melhor? Comunicação. Relacionada à finalidade. Isso.
Comunicação escrita. Nossa, professora Genô, preenchemos aqui um mapa circular duplo, em que afirmamos que as cartas, trouxemos ideias. Uma carta é mais longa, tem uma estrutura mais abrangente e tem uma linguagem que pode ser mais formal do que o bilhete. Em relação aos bilhetes? Os bilhetes, eles são mais curtos, apresentam uma linguagem ali mais informal e eles também aparecem como um convite, um pedido, um lembrete apenas. Então é algo bem mais simples estruturalmente do que uma carta. E o que esses dois tipos, esses dois gêneros textuais têm em comum? Olha, comunicação escrita, são usados na comunicação escrita, são textos do nosso cotidiano. E a gente apontou aqui que destinatário e remetente são encontrados nos dois textos. isso mesmo. Eu não lembro agora o nome da professora, mas ela colocou ali justamente que tanto a carta quanto o bilhete transmitem uma mensagem. Então elas têm ali uma mesma função, podemos dizer. Uma mesma função, Uma que é função equivalente. comunicativa, que é de se comunicar através das palavras dos textos. Isso mesmo. Progenô, ontem, eu e a professora Ana Paula, juntos aos estudantes do terceiro ano, escrevemos uma carta para o oráculo. Muito bom. Eu trouxe essa carta para a gente fazer a leitura. Você lê para nós? Eu leio. Então eu vou Nossa. posicionar na tela a carta. Atenção, leiam conosco. Vamos lá, então. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. Querido oráculo, desejamos que você esteja bem. Queremos lhe agradecer por fazer as aulas chegarem até nós. Você é importante para nós e para nossos professores. Queremos muito lhe conhecer. Apareça em alguma aula, por favor. Obrigado. Um abraço coletivo, terceiros anos. Ai, que linda carta, professor. Fiquei emocionada até. Escrevemos ontem, Progenô, essa carta. E eu Muito queria bom. dizer assim que durante a escrita, fizemos, na verdade, um momento anterior, um planejamento, fizemos a escrita. E quando eu fui passar a limpo, Progenô, percebi que tinham alguns erros. Sim. E corrigi algumas coisas para leitura com os estudantes nesta aula, porque não poderíamos enviar a carta para o oráculo com erros. Sim. Então, eu fiz aqui algumas substituições e fiz uma correção para enviarmos a carta. Lembrando que as cartas, assim como todos os textos que produzimos, a gente precisa ter momentos de revisão e Isso essa é uma parte mesmo. muito importante do processo de produção escrita. Já fica aí então a dica para você, estudante. Ao fazer uma carta, é importante esse processo de revisão, não é? De revisá-la antes de enviar ao destinatário. Progenô, enquanto a gente está conversando e finalizando Sim. a aula, eu vou até pedir para você chamar a próxima tela, porque Vamos eu estou lá. dobrando aqui um aviãozinho enquanto você vai ler a próxima tela com os estudantes, porque eu vou enviar essa carta. Olha só o nosso mapa circular de ideias. Isso, uma vez que falamos do círculo aí, não é? As ideias circulando enquanto eu estou dobrando o avião aqui. É isso. Isso. E na próxima tela, nós temos aí... O que fizemos nesta aula? Vejam, eu sempre faço essa pergunta ao final de cada aula, para provocar uma reflexão, na verdade, para a gente recordar aquilo que a gente já fez. Isso E mesmo. o que fizemos nesta aula? Nós comparamos bilhetes a cartas e discutimos suas semelhanças.